Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou conversar com você sobre meu filho não quer fazer a lição de casa. Eu sou o Gi Bauchito do canal Criação Consciência. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação, deixa seu like, me segue também no Instagram, @Criação Consciência. Meu filho não quer fazer a lição de casa. Todo dia é um perrengue. Eu passo nervoso. Ele fica irritado, eu fico irritada, sai batendo porta. É um inferno. Socorro! Então vamos a alguns passos para tentar ajudar e diminuir aí esse problemão que eu sei que muitas famílias passam. Passo de número 1. Pergunte ao seu filho e escute de verdade o porquê dessa recusa. Às vezes, ele não está fazendo a lição porque ele está incomodado com outra coisa. Talvez ele tenha sofrido bullying. Talvez a professora tenha destratado ele, falado alguma coisa que mexeu com a autoestima. Talvez ele esteja se sentindo desencorajado. Então pergunta, mas não pergunta já com aquela luz na cara, como se estivesse fazendo um interrogatório do FBI. Eu sei onde você estava e por que você não quer fazer. Não, não é assim que você vai perguntar. Filho, eu percebo que já faz algum tempo que você está se recusando a fazer a tarefa. Você consegue me dizer por que isso está acontecendo? Ou o que está acontecendo com você? Escuta de verdade o que ele tem para te dizer. Com base nisso, você pode tomar algumas decisões. Talvez seja uma coisa tão simples do tipo: mamãe, eu não quero fazer agora, eu quero fazer daqui meia hora. Justamente, era só esperar meia hora que você vai ter a total colaboração da criança. Então, escuta de verdade. Dica de número 2. Separe um tempo, um horário para você ajudar a fazer essa lição. Não fique à disposição o dia inteiro. Passado esse tempo, você vai fazer as suas coisas. Porque ficar sentada à mesa esperando a boa vontade, eu sei que vai dando raiva na gente. Been there, done that. Sim, aconteceu comigo uma vez e foi suficiente para me deixar muito irritada. Porque você fica presa, sem conseguir fazer nada, esperando que a criança faça uma coisa que ela não quer fazer. É bem complicado. Então estipula um horário. Eu estarei disponível para te ajudar das 2 às 4. Ou se você for do tipo que faz essas coisas à noite, eu estarei disponível das 8 às 8h30. A criança chega ou o pré-adolescente chega depois. Mas já passou do horário? Já passou do horário. Amanhã eu estarei aqui das 8 às 8h30 para te ajudar. Mas hoje você vai ter que se virar sozinho. Acredite, as nossas ações transmitem muito mais comunicação do que as nossas palavras, porque existe daí uma coerência entre o que eu faço e o que eu falo. Quando a gente age, a gente mostra realmente o nosso propósito, o nosso sentido, o que a gente está disposto ou não a fazer. Quando a gente fala uma coisa e faz outra, a criança aprende isso muito rápido, que as nossas palavras são vazias. Então, estipula um horário, não fica à disposição. Dica de número 3. Como eu disse na dica de número 2, as nossas ações comunicam mais do que as nossas palavras. Então, decida o que você vai fazer. Quando a gente decide, fica muito claro, fica muito específico. Porque a gente não controla os filhos. O único comportamento que eu controlo, qual que é? O meu. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Como é que eu faço para mudar o comportamento dos meus filhos? Eu não faço. Não tem como fazer. O único comportamento que eu mudo, que eu modulo, que eu faço qualquer coisa, é o meu. Quando eu mudo o meu comportamento, o mundo muda ao meu redor. Mas diretamente, o único comportamento que eu consigo alterar é o meu. Então se decida. Tá sendo desgastante demais para mim. Eu tô tentando trabalhar em home office e a criança tá gritando do lado. O que eu faço? Decida. Eu falei isso para uma cliente outro dia, uma seguidora. Ela reclamou que ela falou: se eu não trabalhar, a gente vai passar necessidade. Só que ele tá demandando a minha presença o tempo todo ao lado dele. Eu não sei mais o que fazer. Minha resposta foi: decida. Se a prioridade, inclusive para questão de segurança econômica e de casa, moradia e tudo isso, depende do seu trabalho, a prioridade é o seu trabalho. Se está insustentável ficar tentando fazer os dois, ainda mais com a recusa da criança, foca no seu trabalho. Amanhã é outro dia. Decidir. Não tentar ficar equilibrando todos os pratos. É decidir mesmo. Tá tudo bem. A decisão que você tomar vai ter sido a melhor decisão para o momento, desde que você não tome ela repleta de emoções, num sequestro emocional daqueles. Ela me agradeceu profundamente e é isso. A gente precisa decidir as coisas e agir.
Dica de número 4, utilizar os passos da comunicação não violenta. Eu fiz um vídeo, tá aqui, e lá vai estar explicadinho quais são esses passos. Vou falar aqui bem por cima. É sempre uma observação, sem julgamento. Filho, percebo que você não está fazendo a lição. Depois um sentimento. Eu me sinto muito irritada e frustrada quando isso acontece. Uma necessidade. A minha necessidade de apoio e reciprocidade não está sendo atendida. E um pedido. Filho, você pode, por favor, fazer a lição no horário que a gente combinou? E é isso. Os passos da comunicação não violenta, eles ajudam as pessoas de fato a se comunicar. Se você chegar para a criança desse jeito, mas de novo, que palhaçada é essa? Você quer virar o quê? Um Zé Ninguém? Sem estudo? Quer ficar passando necessidade, passando fome? O que você acha? Que eu tô aqui para ficar te sustentando o resto da sua vida? Não tem pedido nenhum, só tem ofensa e rótulo. Quer crescer um vagabundo? Coisas bem pesadas, sabe? Isso tudo não comunica nada. Isso só ofende e quebra a conexão entre os pais e os filhos, entre os cuidadores e os filhos. Não faça isso. Se você quiser se comunicar, dá uma olhada lá no vídeo de comunicação não violenta para as crianças. Dica de número 5, faça um quadro de rotina. Quadro de rotina ajuda a aumentar a autonomia. Em vez de você ficar mandando na criança, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e leva a um ciclo vicioso que acaba levando a uma recusa. Por quê? Porque você está o tempo todo mandando. A criança está o tempo todo recebendo ordem. Vai virar um cabo de guerra, ela vai sentir que a necessidade de autonomia dela não está sendo atendida e com isso ela começa a se impor do tipo, daqui pra cá você não vem, mamãe. Para de mandar em mim, tá ruim, não tá legal. Eu explico como fazer um quadro de rotina aqui nesse vídeo. Isso ajuda, porque daí o quadro de rotina é o guia e não o seu falatório na cabeça. Ninguém gosta de falatório, de ficar recebendo ordem o dia inteiro. Vai almoçar, vai fazer isso, você tem lição agora. Cansa quem manda, cansa quem recebe a ordem. Que a rotina seja o grande guia. Isso ajuda também a diminuir essas recusas na hora de fazer a tarefa, de cumprir horários e tudo mais. Passo de número 6. Se a recusa persistir, permita que a criança experimente as consequências dessas escolhas. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente decide tem a sua consequência. E você pode conversar com ele. Não é simplesmente deixar. Ah, não quer fazer? Não faz. Cansei. Não é desistir da criança. É desistir da guerra constante para fazer a lição de casa. Mas você pode sim explicar que vai haver consequências, que talvez ele reprove nessa matéria e tenha que fazer de novo. Justamente aquilo que ele não gosta. Tenta entender se isso não pode ser uma desmotivação pelo jeito que essa matéria é dada. Se essa recusa persistir muito, a ponto da criança não se preocupar nem com a reprovação, tenta avaliar se não é momento de mudá-la de escola. Então, permita que ela experimente as consequências, mas não é simplesmente, desisto. Nunca desista do seu filho. Você pode desistir dessa batalha e continuar acompanhando, porque afinal de contas, a gente precisa estar do lado deles em qualquer decisão, até nas piores, mas chega num ponto que não dá mais para você fazer por ele ou fazer ele fazer as coisas, principalmente conforme as crianças vão ficando mais velhas e chegando na adolescência. Conduza, acompanhe, esteja ao lado, mas de uma forma ou de outra, as consequências das decisões vão ser cobradas. É importante também que se entenda sobre isso. Toda decisão tem a sua consequência. Toda escolha tem a sua consequência. Algumas são agradáveis, outras nem tanto. Outras têm consequências desagradáveis e agradáveis. Liberta um pouco daquele controle de querer ser do seu jeito o tempo todo e deixa que as consequências cheguem. Esteja ao lado do seu filho. Não é uma desistência. E eu sei que dói deixar ele experimentar essa consequência. A nossa ideia é sempre de proteger, mas se depois de todos esses passos a recusa persistir, é melhor você soltar e deixar as coisas acontecerem enquanto você acompanha de perto, estando presente ali sempre que for necessário. Ofereça seu abraço. Com lição de casa ou sem lição de casa, o seu amor permanece incondicional. Lembre-se disso. Se esse vídeo te ajudou a não ficar naquela batalha diária por conta da lição de casa, aproveita e compartilha com outras famílias que eu tenho certeza que estão passando por situações semelhantes. Se você quiser saber mais sobre uma criação com limites, respeito e acolhimento, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.